Vamos lá, Miguel. Por falar nesse assunto, né, a gente já pode falar aí, né, entre outros assuntos, que história é essa de que o Flamengo foi para a Disneylândia, a gente estava, né, foi para a Disneylândia, jogou lá perto da Disneylândia lá, e voltou com o Mickey na bagagem, não voltou com o troféu, mas voltou com o Mickey, isso aí vai virar, já é piada pronta, né? A diretoria do Flamengo vai contratar um camarada chamado Mickey. Eu estava chamando de Michael, para ver se de repente dava uma. Não, mas eu me engano, não, cara, o nome do cara é Mickey mesmo. O nome do cara é Mickey. O Flamengo está trazendo um camarada chamado Mickey. A gente vai entrar nesse assunto aí. Mas, o Miguel, o que o Flamengo aprendeu, né, basicamente, aprendeu, o que o Flamengo trouxe exatamente, no resumo do Flamengo em si, que a gente vai estar aqui foca no Flamengo, mas a gente pode falar também, como você propôs aí, o resumo dos brasileiros no Mundial. Desenvolva, Miguel, por favor, o teu tópico aí. Então, né, primeiro, né, é o dos brasileiros. Como foi os brasileiros no Mundial de Clubes, né? Já que a competição do momento, né, ainda está rolando o Mundial de Clubes, o Flamengo foi eliminado, o Palmeiras foi eliminado também, Botafogo, agora resta o Fluminense, esse clube aí da mágoa do Renato, né, da série que o Fluminense, e faz todo sentido, porque o Fluminense caiu para a Série C e não pagou a Série B, saiu direto da Série C para a Série A, numa manobra da CBF lá, na época criaram a Copa João Avelange, e algumas equipes foram beneficiadas com isso, o Fluminense foi uma delas. E esse Fluminense, que não pagou a Série B, nesse momento está na semifinal do Mundial de Clubes, Renato. O Fluminense está lá, e o Fluminense foi como talvez o brasileiro menos cotado para chegar a fases mais agudas do Mundial. De como eu já falei anteriormente, não será campeão, provavelmente será eliminado pelo Chelsea, como o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea essa semana, e eu também na Uma semana forma passada. de jogar é diferente, hein, Miguel? A forma de jogar do Abel é diferente do Renato, não é não? Então, cara, eu vejo o Abel e o Renato com escolas muito parecidas, assim, quando estão jogando sem a bola, na hora de se defender. O Renato, o Fluminense venceu o Al Hilal, o último jogo dele, venceu o Al Hilal e também, tudo bem, foi 2-1 o jogo, mas não foi aquele jogo também que o Fluminense amassou o Al Hilal, né? O jogo foi parelho, não foi um jogo que ele amassou o Al Hilal. O grande resultado do Renato Gaúcho nesse campeonato é o resultado contra a Internazionale. Contra a Internazionale é um resultado grande, porque pegou uma equipe que foi vice-campeão da Champions. Assim como o Flamengo com o Chelsea, né? Sim, a diferença é que o Internazionale chegou na final da Champions, o campeonato europeu mais importante do mundo, e mais difícil também. A Internazionale chegou na final da Champions, e o Chelsea não, o Chelsea ficou no meio do caminho, ganhou lá a Conference League lá, mas é uma competição bem inferior à Champions. Ficou em quarto lugar na Premier League, não é qualquer coisa. Ficar em quarto lugar na Premier League é algo bem relevante. Mas não tem como comparar o Chelsea com o Bayern de Munique, nem com a Internazionale. O Chelsea hoje ele está numa casa abaixo, alguns degraus abaixo da Internazionale de Milão e também do Bayern de Munique. E o fato é que o Fluminense conseguiu um grande resultado contra a Internazionale, fez um jogo correto contra o Al Hilal e está na semifinal do Mundial. Mas eu já vou adiantando, acho que eu falei isso para você durante a semana, não vai passar pelo Chelsea. Não é evidência, não é nada disso. Que nós queremos, né? Assim, para mim, não tinha que estar lá. Esse aqui é o lance. Mas enfim. Tá lá, mas não vai ser campeão. O Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras até pouco tempo também estava lá, estava num bom caminho. Pegou o Chelsea e caiu. O Chelsea o Flamengo venceu por 3-1, né? Olha que loucura o futebol, né? Que loucura. O Botafogo ganhou do PSG, que perdeu pro outro, e o Flamengo, que venceu o Chelsea, tá fora do Mundial, e o Chelsea tá na semifinal, vai pegar o Botafogo. O Chelsea, por exemplo, Chelsea e Real Madrid, por exemplo, vou pegar o Chelsea, ainda estão no Mundial. O Real Madrid não ganhou nada na temporada, nada relevante na temporada. A chance do Real Madrid ganhar algo importante é agora, o Mundial. E o Real Madrid, eu acho que quer muito ganhar esse negócio. Eu acho que o Real Madrid quer, ele não ganhou nada. É o título da temporada do Real Madrid. Então, ontem Madrid, foi um pouco soberbo. Tu viu o jogo ontem? Foi um pouco soberbo contra o Borussia ontem, tá?
Foi soberbo. vi, Quase tomou empate. Mas o jogo era duro. O jogo contra o Borussia era um jogo difícil. Eu acho o jogo, o Real Madrid e Borussia Dortmund, não dá para cravar nunca que o Real Madrid vai ganhar fácil. O jogo foi duro. O Real Madrid abriu 2-0, mas o Borussia empatou, né? Pô, mas o Real dominou o jogo inteiro, Miguel. Só no final que eles deram mole ao Borussia. Ele estava soberbo, tô 2-0 e tal, papapá, enfim. Em condições normais, os jogos contra o Borussia são jogos duros. O Borussia Dortmund é uma boa equipe, cara. Não é uma equipe fraca, não. A equipe europeia. A equipe europeia mais fraca do campeonato é o Porto, que o Palmeiras não conseguiu vencer. O Fluminense jogou com o Borussia, o Fluminense teve um jogo Borussia e Fluminense, eu não lembro o placar. Eu me lembro do placar de Fluminense Internacional. Foi um ano. Mas o fato é que o Real Madrid agora vai pegar o PSG, que era o caminho do Flamengo, era o mesmo caminho do Flamengo esse. Vai ser um jogaço, Real Madrid e PSG. Não dá para cravar o favorito não, tá? Não dá para cravar quem vai passar, não. Jogo muito difícil, PSG e Real Madrid. E o vencedor desse jogo aí será o campeão desse negócio, cara. Muito difícil. Deus O vencedor de PSG e Real Madrid vai ser campeão desse negócio. Pode anotar aí. O Chelsea pode ser perigoso, porque o Chelsea pode passar pelo Fluminense e o Chelsea também não ganhou nada importante na temporada. Então, esse título para o Chelsea também é importante. Por isso que eu acho que o Chelsea vai fazer um jogo muito duro com o Fluminense. Acho que o Chelsea vai fazer um jogo para ganhar do Fluminense, porque o Chelsea também está nessa linha aí, ó. Se ganhar o Campeonato Mundial, a temporada para o Chelsea salva a temporada. Dá para salvar a temporada para o Chelsea. Então, eu acho que o Fluminense não vai ter vida fácil. O Renato Gaúcho, eu acho que vai querer jogar se defendendo contra o Chelsea. Vai querer fazer aquele jogo de falta, aquele jogo de duro, de fazer falta. Mas aí ele corre o risco de perder jogador logo no começo do jogo. E se o Chelsea jogar com o Fluminense, com um jogador a menos, coisa do tipo, acho que o Chelsea será extremamente soberano e dono da partida contra o Fluminense. Acho que Chelsea vence o Fluminense com uma certa tranquilidade. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso. Mas voltando a falar dos brasileiros, o Fluminense é o melhor colocado. Palmeiras decepcionou, né? Porque quando enfrentou o europeu, não conseguiu vencer. O Botafogo venceu o europeu, o Flamengo venceu o europeu, o Fluminense venceu o europeu, o Palmeiras não conseguiu vencer. Então o Palmeiras, de certa forma, ele decepciona. E o Botafogo também, que o Botafogo talvez tenha sido a maior surpresa do Mundial com aquela vitória em cima do PSG. A maior zebra do Mundial foi a vitória do Botafogo para cima do PSG. Mas depois o Botafogo, logo na sequência, caiu na sequência da competição para o Palmeiras. Então, assim, acho que num todo, acho que do Palmeiras era previsível esse campeonato do Palmeiras, não achava nada demais. Acho que o Palmeiras era esse campeonato mesmo. O Flamengo deu azar de cair numa fase com equipes muito fortes. Se o Flamengo cai do outro lado, acho que o Flamengo teria condições de avançar também, como o Fluminense conseguiu avançar. E qualquer sul-americano que caísse do outro lado iria cair diante do Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique ele sobra se for comparar com os times sul-americanos. E eu acho que é isso, era o campeonato esperado. O Botafogo caiu quando tinha que cair mesmo. Eu acho que tudo que está acontecendo com os brasileiros nesse Mundial era previsível. Nenhuma surpresa. Com exceção do que está acontecendo na terça-feira, né? Com exceção do que vai acontecer na terça-feira, eu acho tudo previsível. O Fluminense. Mas o Fluminense foi avançando também, porque por conta da mesma história do Botafogo e Palmeiras. Acabou pegando um lado mais acessível. A vitória contra o Internacional é uma grande vitória, mas se a gente for comparar, o Flamengo ganhou do Chelsea, ok. O Fluminense ganhou da Internacional, ok. Beleza. E o lado do Fluminense era muito acessível. O lado do Fluminense muito acessível, então isso deu condições do Fluminense também chegar até nessa fase. Acho que fica no Chelsea, não passa do Chelsea. Então é isso, eu acho que já o que está acontecendo é bem o esperado mesmo. O Fluminense talvez uma pouca surpresa, né? Um pouquinho de surpresa por chegar até a semifinal, mas por conta do caminho mais acessível. Mas fora isso, não esperava que nenhum sul-americano, sinceramente, dói o coração. Mas eu, vou falar por mim, eu não esperava que nenhum brasileiro chegaria até a final do Mundial, cara. Eu não esperava também ser campeão, não, cara. Sinceramente, não esperava que nenhum sul-americano iria ganhar esse negócio. Eu falei isso antes da competição, falei antes. Não acho que nenhum sul-americano ganharia esse negócio. Os favoritos são os europeus. E está acontecendo exatamente isso. Provavelmente a final vai ser entre europeus. Ou o PSG e Real Madrid vão passar,
ou o Chelsea passa do outro lado, vai ser uma final europeia. A tendência é essa, Renato. Deus te ouça.